Prazer imenso entrar em sintonia com todos os telespectadores aqui na cidade de Taubaté e no Vale, aqui no Vale do Paraíba e também para outras regiões do nosso Brasil afora e pelo mundo através do YouTube. Aqui em Taubaté, através da TV Cidade de Taubaté, e eu agradeço também a colaboração da técnica, o nosso grande amigo Douglas Jefferson, que está sempre contribuindo com todos nós, o nosso muito obrigada. E hoje, caros telespectadores, é um prazer imenso porque eu vou abordar um tema que tem muito a ver com a flor vermelha, aliás, com todas as flores no campo, na cidade, com o vermelho, da rosa, por isso que eu estou também de vermelho, que é o amor. Nós falamos muito aqui do amor incondicional e muitos me perguntam, Valquíria, esse amor incondicional é o amor que Deus nos dá, esse amor que Deus, o Cristo, sempre pregou e que grandes seguidores, filósofos, historiadores como o grande Martin Luther King e também o grande Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi chegou a libertar toda uma população na Índia através do amor e sem armas, sem violência. Então Gandhi realmente é um grande mestre a quem todos nós devemos reverenciar e também Martin Luther King, Mandela, e que são seguidores do nosso grande amor que é o Cristo, que prega o amor universal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que hoje, caros telespectadores, nós vamos falar do amor a dois, que eu falo muito no meu consultório, nas palestras, nos livros, em todos esses livros que tem aqui, mais um outro que eu estou preparando. Hoje eu vou falar do amor a dois, dos encontros, desencontros e reencontros, que também consta na minha tese de mestrado, na PUC de São Paulo, onde eu defendi na tese de mestrado falando dessa questão do amor e desamor. O amor que implica em afeição. Quando duas pessoas se olham, os nossos olhos, eu digo sempre, é a janela da alma. Os nossos olhos, quando duas pessoas se encontram e tem aquele tchan através do olhar, o olhar une as pessoas, é a chama que une as pessoas. Então, quando duas pessoas se amam, eu sempre digo, façam um trabalho com espelho. Use, é uma técnica muito utilizada dentro da psicologia, o espelho. Eu digo sempre, olhe no espelho e procure captar tudo o que se passa no seu interior, dentro de si. E o olhar diz muito. E caros irmãos, telespectadores, amigos, quando nós falamos do encontro, é aquele que tem a ver com afeto, carinho, quando as pessoas se amam, tem que existir. Existir a humildade, existir o perdão. Quem ama sempre perdoa. Perdoa todas as faltas, pequenas, grandes, que às vezes o casal vem me falar, problema de infidelidade, traição. E eu sempre digo, tudo isso você tem que dosar. E também dosar a sua emoção, o seu sentimento, a sua afetividade. Porque muitas vezes uma pessoa se separa por uma simples situação. Às vezes o marido encontrou com uma pessoa ou aquele companheiro encontrou com outra pessoa. Pronto,
vem os ciúmes, isso é traição, e não é. Às vezes é uma pessoa amiga, é um colega. Então, tudo isso implica em diálogo. O diálogo, até eu tenho uma técnica em consultório que eu falo, o diálogo do amor. Esse diálogo tem que sempre existir entre as pessoas. Quando as pessoas se gostam, devem pôr para fora. Se está acanhada, se está assim, inquieta, insatisfeita, tristonha, fala, põe para fora, fala do seu eu interior. Hoje me aconteceu isso e eu quero compartilhar, sempre compartilhando com o companheiro, com a companheira, e não deixa isso ficar dentro de você, sabe? Ali selado dentro, não. Fala das alegrias, tristezas, como é bom as pessoas falarem, e nessa questão do falar, saber falar no momento certo, saber ouvir, saber escutar, isso tudo é muito importante. E também, amigos, a comunicação, ela tem que ser aberta. A comunicação, o diálogo entre os casais deve ter essa questão do respeito e comunicação aberta, sem interfúgio, sem falsidade, sem máscaras. Quem ama, ama e tem sempre, é como uma criança. Todos vocês já devem ter visto na criança a pureza. A criança, ela é pura, ela é espontânea, ela não usa máscaras. Mas o adulto tem os mecanismos de defesa, que, aliás, é um tema que eu vou abordar aqui logo, logo. E nesses mecanismos de defesa, ele se esconde, usa máscaras. Não quer dizer muito do seu eu interior, do seu real. Então, quando as pessoas amam, elas têm que ser sinceras, falar tudo que existe aqui dentro, com relação ao carinho. Olha, hoje eu estou muito carente, eu estou precisando de atenção, de carinho, de afeto. E o perdão, caros irmãos, tem que existir sempre na relação. Desculpa, eu cometi uma falha, me desculpe, amigo, me desculpe. Caros amigos, telespectadores, eu já vi casais que falam anjo, um chamando o outro de anjo, 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 mas por trás eles estão querendo dizer, seu demônio, sabe? Um odiando o outro, mas falando em anjo, anjo. Quando a gente fala em anjo, caros irmãos, amigos, é realmente uma palavra muito nobre, não é? Então deve realmente vir daqui de dentro. Eu sempre digo para as pessoas guardar através do diálogo, através da comunicação, a liberdade do outro. Dar sempre liberdade ao outro para o outro crescer. Se o outro gosta de esporte, estudo, cientista, se gosta, ele quer praticar caminhadas, ir para as montanhas, galgar trechos diferentes, ir para uma floresta, ir para uma cachoeira, dar liberdade ao outro. Quando as pessoas se amam, elas se amam e têm que ser livres. E cada um buscar, através do seu eu interior, a sua realização, através do seu trabalho, dos seus estudos, crescerem juntos. Isso é muito importante. Só que, como Erich Fromm, um grande filósofo, a quem eu amo de coração, Erich Fromm, aliás, ele tem um livro muito bonito, que é O Coração do Homem, de Erich Fromm, um grande filósofo, de uma sabedoria. Ele fala muito da questão de amor e ódio, vida e morte. E eu isso também falo na minha tese de mestrado e também abordo em palestras, nos meus livros. Quem ama, na mesma intensidade que ama, odeia.
Se não houver todos esses laços de afeto, de carinho, se houver muita agressão, acaba aquele amor, que era um amor tão lindo, se transforma em ódio. Um passa a odiar o outro. E aí que nós vamos entrar no desencontro. E eu digo sempre, quem ama, perdoa. Sempre, sempre existe o perdão. E perdão não só no amor, mas com relação à vida em família, os filhos. Esse amor é um amor que Deus dá para todo ser humano e o ser humano tem que saber dosar esse amor. Aquela pessoa que se entrega de corpo e alma e fala, ele é tudo na minha vida. Entre aspas, você tem que também pensar em si. Tem que dosar o seu afeto, o seu carinho e também crescer junto. E não se entregar, porque aí se entrega demais da conta, vem a ansiedade, a angústia por algum probleminha e vem a depressão. E aí a depressão é muito triste, caros amigos e irmãos, tem que ser tratada. A depressão, a ansiedade, tem que a pessoa procurar uma ajuda terapêutica. E eu digo isso aos casais. Quando vocês estão bem, muitas vezes não é necessário, mas se entra o problema do desencontro, e como que entra o desencontro? Quando nós falamos, eu vou voltar à questão de Erich Fromm, um grande filósofo, quando ele fala amor e ódio, vida e morte, essa questão de vida e morte é muito sério. Nós temos em vida cada vez mais dosar os nossos afetos, sentimentos e saber exteriorizar o amor, exteriorizar o carinho, o afeto, o aconchego, o afago, assim como as crianças. As crianças, elas são maravilhosas e elas sempre sabem dar amor. E assim como aos animais, ao seu cãozinho de estimação, ao seu gatinho, ao cavalo, que também é maravilhoso na nossa vida, todos os animais. Então, caros irmãos, quando entra o desencontro, aí que é doloroso. Porque no desencontro, eu sempre reflito, entra o egoísmo, o orgulho. As pessoas orgulhosas dificilmente pedem perdão. Elas não sabem pedir desculpa. E a desculpa, eu sempre falo às crianças, aos jovens, é bom quando alguém pisou no seu pé, aí o outro se toca, desculpa, foi sem querer. Sabe, pedir desculpa, pedir perdão. Você cometeu uma falha com o outro no relacionamento, chega, abre o jogo, explica, olha, me perdoa, naquele momento eu não pretendia fazer daquela forma, ser agressiva, eu falhei, sim, eu devia ter perdoado você e eu te perdoo de coração. Quando a gente fala eu perdoo de coração, tem que realmente existir daqui de dentro. Nós falamos de sentimento, de afetividade. Então tem que ser real e não com falsidade. Porque muitas pessoas dizem, tudo bem, teve uma traição, tudo bem, eu vou fazer da mesma forma. Muitos falam assim, muitos casais. Traiu? Também vou trair na mesma moeda. E não é por aí, caros irmãos. Não é dessa forma. Não é dar o troco pelo troco. Não, de jeito nenhum. Mas saber, compreender. O diálogo, a comunicação tem que estar acima de tudo na vida. Não só entre os dirigentes de países, não só entre as escolas, não só entre as nações que estão guerreando cada vez mais pela ambição dos seus dirigentes, porque quem guerreia
E quem faz a destruição é a ambição. É a ambição que leva o homem a se destruir. E não é isso, caros irmãos, que Deus quer de nós. Deus quer a paz, Deus quer a harmonia, Deus quer que todos se compreendam, se entendam. Deus nos deu a inteligência, nosso lado racional, que é para o ser humano saber compreender, saber pensar pela vida e não agir como um demônio, e não agir como uma pessoa estúpida, porque é isso que a guerra faz, é destruição de tudo. E quem leva a guerra são os dirigentes de nações. Então temos sim que rezar, orar muito por todos eles, por todas as nações, pedindo paz, pedindo harmonia, pedindo perdão, pedindo que Deus ilumine esses dirigentes. E quando nós falamos da questão do desencontro, nós vamos ver, analisando a vida daquele casal, daquelas pessoas, a falsidade. Como existe máscaras, como existe falsidade, caros irmãos. E se envolve dinheiro, pior ainda. Eu digo sempre, quem ama tem que ser um amor puro, que nem o das crianças. Na análise transacional, nós falamos do ser criança, o ser pai e o ser adulto. Tem que ser algo racional. Você não tem que ficar envolvido com a questão do dinheiro, porque o amor não implica no dinheiro, mas implica em compreensão, implica em afetividade, implica em um estar compartilhando com o outro, um estar trocando com o outro esse amor que Deus lhe deu. Então, caros irmãos, porque esse desencontro pode levar à agressão. E a agressão realmente é muito sério. A agressão faz com que as pessoas elas se destroem. Na agressão, tem agressão verbal, a agressão, além da verbal, agressão física. E quando as pessoas se agridem, mesmo se amando, aquele amor que era um grande amor, vira um inferno. E nessa agressão, elas se destroem, até se matam. Por isso que nós estamos vendo muito problema de pessoas alegando a traição. E nessa infidelidade, nessa traição, as pessoas não param para pensar. As pessoas não param para refletir como o nosso amor foi lindo. Isso falam nas músicas. O nosso amor foi lindo. Como que esse amor maravilhoso vira uma catástrofe? Como esse amor, que é amor pregado por todos os grandes compositores, que nem o grande Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes já dizia: o amor é eterno enquanto dure. E realmente, caros irmãos e amigos, esse amor deve ser eterno enquanto dure e deve ser compartilhado. Agora, se vem, quando eu falo as nhacas da vida, essas nhacas que às vezes vêm de terceiros. Às vezes uma pessoa pega o celular e usando o celular acaba atrapalhando a vida do outro. Então, caros amigos e irmãos, vamos procurar usar a nossa razão, a razão que Deus nos deu. É esse lado racional que gera compreensão da vida. Nós estamos aqui para viver. E a vida é bela, como diz um filme italiano tão lindo. Como a vida é bela, nós temos que saber aproveitar da vida, do amor, dos lados afetivos. Isso é muito importante, porque quando a pessoa, ela através do egoísmo, através do orgulho, as pessoas egoístas não sabem pedir perdão.
As pessoas orgulhosas que põem o narizinho para cima, para quê? Põe o narizinho tão em pé que uma hora vai embora, hein? Vai ficar que nem um Pinóquio. Pinóquio vai crescer o nariz, né? Não era assim na história de Pinóquio? E as pessoas, às vezes, orgulhoso. Eu tenho uma pessoa que às vezes passa por mim e ergue a cabeça assim, eu penso, não erga a cabeça, abaixa. Até um outro filho me diz assim, mamãe, você abaixa tanto a cabeça, perdão é uma coisa que está em você há muitos anos e você perdoa tudo, mamãe. Tudo. Você chega até ao ponto de repente cair a tua cabeça, mamãe, de tanto perdão. Mas nós temos que saber dosar esse perdão em nós. O Cristo nos ensinou o perdão. E se Cristo perdoou, que é o grande mestre, o grande filósofo, por que nós, simples mortais, não vamos perdoar, não é mesmo? Então nós temos que perdoar sempre. E não guardar dentro de nós mágoa, ressentimento. Se a pessoa ama, mas tem na relação mágoas, ressentimento, vai guardando aqui dentro. É como se nós tivéssemos aqui uma caixinha e essa caixinha vai enchendo. É como um copo que ele vai enchendo, chega uma hora que esse copo transborda, cai tudo. É assim também o ser humano. Ele vai enchendo esse copo, ele vai enchendo de mágoas, ressentimento, e isso leva à ansiedade, leva à angústia e leva à depressão. São aquelas pessoas que acabam se separando porque o outro está muito deprimido, o outro está muito triste da vida, ele não encontra um caminho. E o caminho, caros irmãos e amigos, o nosso caminho, Deus nos ensina, Deus nos dá a razão, nos dá o lado racional, que é para podermos pensar, refletir. Está numa fase de mutismo, põe para fora. Não fica com o mutismo, porque o mutismo leva à agressão. Então, não fica mudo, põe para fora, fala, desabafa. Eu sempre falo aos meus pacientes e aos casais. Aliás, os casais eu coloco um de frente ao outro. E um olhando no olhar do outro, eu digo, vamos falar a verdade. Não tenha medo. O medo leva à ansiedade. E o medo leva à angústia e leva à depressão. Então vamos ser racionais e saber dosar o sentimento, a emoção. E aí, caros irmãos, amigos, dentro do encontro e desencontro, nós vamos encontrar o reencontro. E como é esse reencontro? Aliás, eu tenho poesia sobre encontro, desencontro e reencontro. E tenho também textos na minha tese de mestrado e nos meus livros. Eu gosto muito desse momento do reencontro. E eu consegui, graças a Deus, com muitos casais, com muitas famílias, propiciar esse reencontro. É quando as pessoas começam a falar, uma comunicação aberta, elas começam a se encontrar com seu eu interior, consigo mesma, e elas conseguem, através dessa harmonia que Deus nos passa, elas conseguem, orando, através de uma ajuda terapêutica, elas conseguem se reencontrar. E nesse reencontro, aquele amor adormecido passa a ser até muito maior. Eu encontrei muitos casais que vieram me agradecer. Valquíria, que bom, você nos ajudou. Nós íamos nos separar, mas você orientou, você fez nós pensarmos, refletirmos, e através dessa reflexão, através desse pensamento maior, nós novamente nos unimos. Então, isso é muito importante, caros amigos, irmãos, é esse reencontro
que existe na vida das pessoas. E nós temos que dar chance e oportunidade. Eu cheguei a unir casais que estavam separados e através da terapia eles se reencontraram. Porque na terapia de casais, de família, as pessoas começam a dialogar. E nesse diálogo, eu sempre digo, é o diálogo do amor. E esse amor é esse amor que Deus incute dentro de nós, que faz com que possamos ser humildes, que possamos perdoar, que possamos repensar a vida. E a vida é cheia de caminhos e escolhas. E muitos escolhem pelo caminho da vida, muitas vezes, o caminho errado. Vai pelo caminho errado, ao invés de repensar, ao invés de procurar uma ajuda, já vai para o advogado, que é isso que o advogado quer. O advogado reflete, mas reflete muito pouco, e tem o dinheiro ali, né? E faz a separação. Não é bem por aí. Eu sei de muitos casais que se separaram e que não era para separar. Sim, muitas vezes tem ali do lado da pessoa, eu vou abordar uma questão muito séria dentro da espiritualidade, que são os obsessores. Muitas vezes tem alguns obsessores ali que estão falando, separa, briga, ele é infiel, ele é traidor, ele trai, briga. E esses obsessores são seres que estão necessitando de ajuda, caros irmãos. Estão precisando de doutrina, serem doutrinados. E isso, tanto na Igreja Católica, o evangélico, o ancião, o pastor, também consegue ajudar. E também o padre, o sacerdote, os amigos na igreja, os terapeutas, os médicos, os psicólogos, psiquiatras, os terapeutas de família, de casais, porque muitas vezes o casal está se separando e não é para eles se separarem. Eu acompanhei um caso assim e que eu cheguei para o casal e expliquei, vocês vão buscar ajuda espiritual, porque eu estou vendo do lado de vocês uma outra manifestação, um fenômeno que está fazendo vocês se separarem. E não é por aí, vocês se amam, vocês se gostam. E não é a separação que vai fazê-los ficarem mais felizes. Então, quando eu atendo um casal, atendo uma família, eu consigo perceber que tem uma manifestação, um fenômeno ali. Tem. E em muitos casos eu consigo até doutrinar, como o caso de uma jovem que estava com depressão, querendo matar sua filhinha e também seu bebê, ela estava grávida e queria se suicidar. E eu consegui ver do lado dela o seu pai, que tinha falecido, e esse senhor amava demais a filha e a filha amava demais o pai. E ela, à medida que eu fui atendendo e doutrinando esse ser, pedindo que fosse ao encontro de Deus, esse ser se afastou e ela passou a ter equilíbrio. Ela, através da terapia, ela encontrou felicidade, encontrou compreensão, conseguiu se voltar para os filhos, para o marido, e hoje ela é muito feliz com sua família e com seus filhos. E andando nas ruas de São Paulo, veio me agradecer. Valquíria, obrigada, você me ajudou num momento crucial em que eu ia dar fim na minha vida e você me ajudou, você abriu os seus braços para mim e conseguiu me ajudar. Então, caros irmãos, amigos, como o reencontro é importante, voltar à vida, voltar ao amor, ao afeto, ao carinho, e deixar de lado a angústia, a tristeza, a depressão e fazerem as pazes de uma forma harmoniosa.
Portanto, caros amigos e irmãos, que todos tenham uma semana com muita afetividade, muito amor, que todos possam não só a Deus agradecer pela vida, mas agradecer a família que você tem, seu companheiro, parceiro, e nesse agradecimento a Deus, a todos, está sempre bem consigo mesmo e seu eu interior. Muito obrigada a todos, muita paz, muita luz, muito amor no coração. Que Deus nos abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigada.